O programa Cidade Aberta, primeira edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. O que é daqui você vê por aqui. A minha saudação, os meus cumprimentos a todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal 14 da NET, na região Cobertura Farroupilha. A você que está conosco nas redes sociais e também no aplicativo, vai o meu abraço e muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, o cotidiano, as questões políticas, econômicas, sociais, enfim, o que interfere no nosso dia a dia é sempre pauta constante no Cidade Aberta, que está no ar com o apoio do Bob's Iguatemi Caxias, um empreendimento do Grupo Feltrin, aquele lanche daquela hora especial que bateu aquela fome. Vá no Bob's Iguatemi Caxias, tem o Bob's em Bento Gonçalves também, e é sempre uma ótima pedida. No programa Cidade Aberta de hoje, toda semana é tradicional, é fato que se repete a presença do empresário Senair Gomes da Silva, que está conosco aqui, que já confidenciou fora do ar e que agora eu trago para o ar também para todos vocês, que no próximo programa cá estará ele devidamente pilchado na Semana Farroupilha, com uma bombacha, com um lenço, com uma bota. Tenho certeza que ele vai ilustrar a bota também agora para o próximo a próxima semana, e o Senair vai estar aqui na frente, aqui, ó. Vai se mostrar para todos, da ponta do cabelo até o pé, até o dedão do pé, completamente pilchado. Então é um bom gaúcho, né, Senair? Boa noite. Boa noite. Eu sempre digo uma boa noite a todos, sempre muito bom voltar aqui. Eu sempre digo que a gente, para ser gaúcho, não precisa andar pilchado. Mas como vocês me provocaram, e o homem lá daquela Fontoura Xavier disse que não tem bombacha. Então, eu fico triste em saber que o meu amigo também não tenho bombacha. Mas eu sempre digo que a gente, para ter sentimento gaúcho, não precisa andar pilchado, é claro. Claro. Mas eu tenho a pilcha porque uma hora ou outra precisa. Eu mandei fazer, inclusive, quando eu fui presidente da SIX, que nós fizemos ali junto com o Cindy Lojas, sim, participamos da Semana Farroupilha, e aí, por obrigação, por dever, usei. Do ofício. Mas eu usei quando as meninas dançavam no CTG. Você usou recentemente numa dança, num sábado à noite, num bailão também, né? Não, foi no CTG Chilenas de Prata. Foi no Chilenas de Prata. Era a formatura de curso de dança. E também usei, enquanto jovem, as do meu pai emprestadas, do meu irmão emprestadas, as botas do meu pai que ficava apertada no pé, mas eu tinha aqui no CTG na Criúva. E sabe que deu sorte. Olha, uma vez tinha uma prenda lá, loura, muito bonita, com aquele couro, e eu não sabia o que era. E era aquele negócio escrito, primeira prenda de Gramado, CTG de Gramado. Então me dei muito bem, consegui dançar a noite toda com ela, aprendi a dançar um pouco mais, né, que eu sabia pouco. Então a tradição gaúcha, os CTGs em si, me trazem boas recordações. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Só que eu prefiro... Nós precisamos renovar as nossas façanhas, porque ultimamente a gente só tem lembrado das nossas façanhas de 100 anos. Do passado. Bem distante. Ultimamente, nos últimos 30, 40 anos, nós procuramos pela memória quais são nossas façanhas. Hoje a gente talvez usa um termo um pouco mais, um pouco diferente, mas que na essência diz a mesma coisa. Façanhas, e hoje nós usamos talvez um dos termos que possa resumir façanha, protagonismo. Protagonismo. Qual é o protagonismo que nós temos hoje enquanto Estado gaúcho, enquanto Rio Grande do Sul? Nós tivemos a façanha de ser um dos estados da federação mais desenvolvidos, mais ricos. Tivemos. Hoje nós não temos esse protagonismo. Aliás, hoje nós somos um dos estados da federação mais endividados. Um dos estados da federação que foi no passado referência na educação, hoje queda livre. Um dos estados da federação que tinha um patamar de segurança, hoje nós temos um patamar de insegurança. Bom, e teriam tantas outras questões, né? A própria industrialização, a nossa agricultura, que era tão forte, o nosso protagonismo enquanto desbravadores,
como colonizadores de Santa Catarina, do Paraná, Rondônia. Nós tivemos o Brasil todo para ser desbravado e a gente participou, era protagonista mesmo. Hoje somos meros coadjuvantes, de chapéu na mão, pedindo esmolas em Brasília. Por muito menos se fez uma revolução de 10 anos que se sabe o que aconteceu. E se sabe que ainda hoje nós pagamos por ter esse preço, por ter sido separatistas. O poder central, o restante do país, sempre nos vê como esses rebeldes que foram no passado. Hoje a gente não tem a mínima condição de se rebelar. Politicamente falando, nós tivemos quantos presidentes? Getúlio Vargas, nós tivemos o Médici, nós tivemos o Geisel, o Figueiredo, que teve aqui o Médici, não, o Figueiredo, sim, que era daqui, e pronto, tivemos grandes bancadas. Sim, o Getúlio Vargas foi citado. Nós tivemos grandes homens paladinos, pessoas que se destacavam, tanto na Câmara como no Senado. Nunca esqueço de Paulo Brossard, nunca esqueço de Jarbas Lima, sim, pessoas que fizeram a diferença. Já da minha época eu lembro muito do Ibsen Pinheiro, Pinheiro, Pedro Simon, no Senado Federal. Tivemos grandes figuras, e hoje? Então a gente veio apagando, o Rio Grande do Sul veio perdendo a importância no cenário nacional, e a nossa região, Caxias do Sul, Bento, Farroupilha, também perdemos, Flores da Cunha, a região da Serra, também perdemos politicamente falando, até a nível estadual. Quem são nossos representantes da Serra? Então a gente também foi perdendo esse protagonismo. Temos o governador? Agora. Por enquanto. Agora. Mas eu estou falando na Assembleia, sim, e na Câmara Federal, no Senado, quem são nossos? Veja o que aconteceu com Caxias do Sul, e Caxias do Sul, dito aqui nesta semana pelo chefe da agência do IBGE em Caxias do Sul é a 24ª cidade mais populosa do país, excluindo-se as capitais, obviamente, né? Temos lá 27 estados da federação, então mais 24, ou seja, nós estamos entre as 50 capitais mais populosas do país, a vizinha cidade de Caxias do Sul. E olha, Caxias do Sul, nesta legislatura, na Assembleia na Assembleia Gaúcha não tem um deputado. Então, não tem um deputado estadual. E corre o risco, Caxias do Sul, de novo, de não ter representação. Porque devem ter mais de 30 nomes de Caxias do Sul concorrendo a uma cadeira na Assembleia. Vai esmigalhando, fica migalha. E não chega ninguém. E o pessoal vem de fora buscar voto aqui. Com certeza. Então, em Caxias, em Farroupilha, em todo o estado é assim. Todo o estado. Então a gente percebe que a gente trabalha, nossa região trabalha e trabalha muito, paga os impostos e os outros que nos administram, criam as leis para a gente seguir. Então, a gente trabalha, eles governam e nós pagamos a conta. Que façanha é esta, já pegando esta frase, este slogan, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, que façanha é esta que o Rio Grande do Sul tem, que o que arrecada nos cofres públicos não atinge, não se iguala com o que sai, ou seja, o Rio Grande do Sul arrecada menos do que gasta. Se fosse uma empresa, estaria falida, E se sabe que a arrecadação total do Estado apenas sobra migalhas para investimento, por exemplo. Eu te pergunto, como é que estão nossas escolas estaduais? Que eu saiba, que eu tenho ouvido, que eu sempre tenho um olho na educação, no sistema educacional, até porque fui professor durante um ano e sei das dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula, por falta de materiais, enquanto escolas do Paraná, de Santa Catarina, têm um equipamento moderno, onde os alunos sentem vontade de ir para a escola. No Rio Grande do Sul, nós temos escolas que alagam ainda, que têm infiltrações pelo teto e pelas paredes. Nós temos, assim, as escolas do Rio Grande do Sul, eu não digo sucateadas, mas as escolas estaduais todas têm muitas dificuldades, tanto de material humano abandonadas, como de estrutura física. E onde estão os recursos para que a gente recupere as nossas escolas? Então isso me entristece muito, porque no mundo inteiro, os países que mais conseguiram
sair do buraco e se desenvolver mais rapidamente, apostaram na educação, no conhecimento. Então a gente sabe que o mundo está andando rápido e muito mais rápido para quem investiu no conhecimento. E me chama a atenção, olha, aqui só nesse fator, renderia um programa com certeza, até para a gente fechar o bloco falando de educação. Tu fosses professor também, na minha época, e que não faz muito tempo, faz lá 20 anos, sei lá, 41 anos, 20 anos, ou 23, 24 anos, a gente ia à escola, Sinair, e você tinha que atingir média, você tinha que atingir um percentual, um valor de nota para você ser aprovado. Havia na minha época, a nota era classificada assim, nota azul e nota vermelha. Num período abaixo de 50 era vermelha, acima de 50 era azul. Depois, acima de 60 azul, abaixo de 60 era vermelha. E se você não atingia o mínimo, você não passava, você reprovava. E voltando um pouco mais atrás, ouvindo meus pais falar, antigamente tinha um ou dois exames no ano, era um no meio do ano e outro no final do ano. Era ali, não, depois começou a ter exame, ter prova cada mês, agora cada 15 dias, ou seja, me parece que se facilitou bastante, se banalizou essa questão da aferição do conhecimento do aluno. Tem algumas coisas que facilitou esse tipo de relaxamento, porque uma vez você entrava na biblioteca para estudar, então você ia fazer pesquisa. Hoje tem o Google. Então facilitou. Hoje tu tens o celular? Tenho o celular. Toda criança aí, a partir de 3, 4 anos, já anda manuseando o celular. Então, foi muito rápido isso. É assustador. De qualquer forma, as novas gerações desaprenderam a pensar. Faz um teste, pergunta para essas crianças e adolescentes, quem tiver menos de 20 anos, pergunta a tabuada. Chega e toma a tabuada, como se chamava antigamente. Vamos tomar a tabuada. Pessoal dá de cabo a rabo. Pergunta. Menos de 20 anos. Não quem sabe a tabuada? Tem no celular, por que eu vou me preocupar em aprender a tabuada? Então, essas coisas me incomodam. Eu me lembro da época do ensino médio, segundo grau, nós brigávamos com a professora de física, porque nós queríamos fazer a prova com a calculadora, e a professora dizia, não, vocês não vão fazer a prova com a calculadora, ela era braba, né? E eu tinha que fazer. Depois do último ano, lá no 3º ano, ela liberou a calculadora, que estava certo, hoje a gente entende, né? Ela queria desenvolver o raciocínio, né? O raciocínio está de férias. Está de férias. Criatividade está de férias. Está de férias. Vamos para o nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida aqui no programa Cidade Aberta de hoje, conversando mais com o empresário Sinair Gomes da Silva, nosso convidado. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073.
Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. De volta com o programa Cidade Aberta de hoje aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Estamos no ar com o apoio do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado nos estúdios, o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, agora vamos para a nossa pauta política e olha que semana de fartos acontecimentos na esfera política na semana passada, sobretudo, e eu quero colocar o assunto, enfim, não há necessidade de contextualização, porque é um assunto que ainda está muito presente, mas enfim, o ato da quinta-feira da semana passada, lá em Juiz de Fora, veja, Juiz de Fora, era de lá que era natural Tancredo Neves também, né? Mineiro, se não me falha a memória, acho que tinha alguma coisa com Juiz de Fora. Eu acho que era de uma outra cidade. Uma outra cidade. Bom, mas enfim, Juiz de Fora, que é uma cidade de relevância para o Topete não era de lá? Quem? O Topete? O Itamar Franco. Itamar Franco. Ah, o Itamar Franco, exatamente. Itamar Franco, bem lembrado. E nós tivemos lá a facada ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, toda aquela comoção, toda aquela situação. Foi uma semana que se deu, sim, fisicamente, uma facada numa pessoa humana, num candidato à presidência da República, mas também, não sei se uma facada, mas com certeza um golpe na nossa democracia, porque um país que se preze em querer ser democrático e civilizado não pode cair a um ridículo que é a agressão a um candidato à presidência da República. Eu disse aqui na TV Cidade, vou repetir novamente, eu posso discordar até que eu quiser da questão do Bolsonaro, se for o seu caso, posso discordar. Agora, nada me justifica que eu concorde com um atentado, com uma agressão física ao candidato. Vamos discordar nas questões de pensamento, de ideologias, mas de uma forma respeitosa. É um ato que não dá para ser admitido num país democrático, Senair? Eu te diria que a política é capaz de romper qualquer parâmetro de civilidade. Nós temos a democracia mais festejada do mundo, se chama americana. Sim. Nós tivemos lá em 61, se eu não me engano, ou coisa parecida, a morte do John Kennedy, através de um atirador que logo foi morto. E a teoria da conspiração, até hoje corre com tudo. Olha a capacidade que tem a CIA e outros órgãos
americanos de espionagem e contra-espionagem, e até hoje tem gente acreditando que ele foi morto por uma organização russa. Então, tem N teorias. A Rússia, de novo, envolvida? Envolvida naquela época, e a Guerra Fria, e a questão dos mísseis, Sim. que era em Cuba, né? E houve todas aquelas ameaças. Então, dizem alguns, logo em seguida, se eu não me engano, em 66, o Robert Kennedy foi morto também, que era o candidato fortíssimo a ser eleito nos Estados Unidos. Então, a gente tem esses exemplos e sempre vai surgir essas mentes assim mais criativas. Tem gente afirmando que foi uma farsa, que não saiu sangue na faca, que não apareceu sangue, e que eu fico assim impressionado como é que as pessoas são tão criativas. É a mesma que você dizer que o homem não desceu na Lua. Então, há uma série de interpretações. Agora, o fato em si é a atitude. Uma pessoa, analisando o que os noticiários estão falando, o que se sabe até agora, uma pessoa pobre, desempregado, e ele vem praticar tiro aqui em Santa Catarina, sim, onde os filhos do Bolsonaro praticavam. E acompanhou o candidato também no Rio de Janeiro? E depois lá fica num hotel em Juiz de Fora, sim, e sei lá, ali pertinho, e 10 ou 15 dias pagando com dinheiro vivo. O cara desempregado. Quer dizer, não tinha dinheiro, daqui a pouco tem. A hora que sai o crime, aparece imediatamente 4 advogados. Sim. 4 advogados. Isso me chamou muita atenção. Teria sido um ato premeditado na tua visão? Com certeza. Isso vem sendo não preparado. Não foi ao acaso? Não, isso vem sendo preparado. A faca que passou de uma menina, que no meio universitário a gente sabe, tem muita bronca contra o Bolsonaro. A gente sabe, no meio universitário, eu convivia pelas ideologias que o candidato defende. Eu tive no meio universitário até um ano atrás, eu saí do Coreia de Serra agora, e as reuniões eram feitas dentro da UX, e tinha trânsito dentro da universidade, inclusive com professores, ia na sala dos professores seguidamente, conversava com todo mundo. A gente sabe as ideologias como elas são plantadas dentro das universidades brasileiras, como foram plantadas e vão continuar sendo. Sim. A universidade sempre tem que ter muito cuidado dentro do corpo docente. Universidades e estruturas de aprendizado. De exatamente, como um todo. Como um todo. E não só na universidade. Sim. O professor, e eu me lembro disso, em 66 a 69, eu lembro muito bem que não se falava política, mas o professor, na sala fechada, dizia o que ele pensava para nós. E com 15, 16, 17, 18 anos, a gente ouvia, assim, o professor dizia exatamente o que ele pensava da política, que era o forte da repressão, 64, 69, 70, e depois veio mais forte ainda depois. Então, a gente sabe que o aluno olha para o professor como um ídolo. Pô, como ele sabe. Agora já se diluiu um pouco mais, mas na época era muito assim. Então, o professor era idolatrado. Exatamente. Então, hoje, eu sei que está um pouco mais diluído, mas ainda o professor tem muita influência através da história que foi contada. A história que as pessoas falam sobre o país, o que aconteceu ao longo da história do Brasil, a gente sabe como ela é contada. Ela é contada em 2, 3, 4 versões, porque as pessoas que estão hoje aqui não viveram aquela época e também estão um pouco se lixando para o que aconteceu. Hoje é a sociedade do imediatismo, é a sociedade do presente. Não é o amanhã e nem o ontem, é hoje. As pessoas pensam no hoje. Então, o que aconteceu ontem já ninguém mais lembra, eu quero saber hoje o que está acontecendo, amanhã não quero saber, não sei se eu estou vivo. Então, há uma nova maneira da gente viver neste mundo. Com certeza. A facada que foi dada ao Bolsonaro, na tua visão, ela tem um impacto ainda de comoção junto ao eleitorado brasileiro? Não mexe com o posicionamento do candidato? Aumenta a sua popularidade? Tende a refletir na urna? Ou até lá o brasileiro esqueceu? Eu acho que, se fosse uma semana antes, tinha mais efeito. Mas eu diria assim, hoje, já passado uma semana, a gente percebe que o que aconteceu foi um ato condenável sobre todos os aspectos. Eu acho que ninguém tem o direito de fazer esse tipo de absurdo, e nem se tem alguém por trás ou não. Divirja no campo de ideias. Com certeza. Agora, não é esse o caminho. Agora, de qualquer forma, aqueles que
são contra, e são 40 e tantos %. Pois é, eu vou começar a usar esta frase. Se as pesquisas de opinião estiverem corretas, Datafolha, Ibope, Companhia Limitada e todas as outras pesquisas, se estiverem corretas, preocupa o grande grau de rejeição do Bolsonaro, né? Eu acho que talvez seja até... Eu estou acreditando na pesquisa. Sinceramente, eu estou acreditando. Realmente ele é bastante contestado. Eu custo acreditar porque na última eleição nós tivemos uma reviravolta nas pesquisas. Só que tem um detalhe. Como o país, a cada semana, a cada dia, está se mostrando cada vez mais bagunçado, aquilo que se falou aqui em anarquia, ela está se consolidando, nós não temos segurança mais em lugar nenhum, o nosso presidente dá a impressão que ele sumiu do país. Alguém viu o Michel por aí? Eu vi dia 7 de setembro, ele, a Marcela e o Michelzinho e cadê o Marum? Concentrou os olhares na Marcela? Achei ela feia. Então, eu acho que feiura pega, né? Eu acho que o que está... Olha, na história do Brasil, olha que a gente procurou, até na minha época, era obrigado a se estudar a história do Brasil. E não me passou pela memória até hoje, nesses dias que a gente fica pensando sobre o que está acontecendo, uma situação de um governo estar indo para o seu final de uma forma tão melancólica. Apagada. Nem quando o militar, o último, que foi o Figueiredo, todo mundo dizia assim, que vai de uma vez, é o último. Está terminando, amém, obrigado. Não foi tão melancólico como está sendo o Michel Temer. Dá uma certa... sentimento de pena. Está completamente isolado. Está num canto, né? E o país está totalmente sem perspectiva, sem norte, sem direção. O nosso navio está balançando e o navegador sumiu. Isso preocupa, porque nós temos ainda todo mês de outubro, todo mês de novembro, todo mês de dezembro. E mais 20 dias quase. Parece pouco tempo, mas é bastante. Muita coisa poderia acontecer de bom neste final de mandato, porque ele estaria com a caneta, só que aí o Congresso não deixa. O Congresso rouba a caneta. O Congresso não quer mais nada. Ele quer o final de governo, tá cada um salvando a sua pele de uma maneira ou outra, ou se reelegendo, ou fazendo parte da lista dos foram privilegiados para o próximo governo, todo mundo ali. Eu não sou um economista, não tenho conhecimento em economia, mas enfim, nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos pela frente mais de 100 dias último trimestre para terminar o ano, certo? Depois virá um novo governo, não sei quem, a partir de 1º de janeiro teremos um novo governo. Independente de qualquer um que está postulando a cadeira de presidente da República, gente... ninguém vai assumir o governo hoje e amanhã, melhorou tudo. Qualquer um vai no mínimo 60, 90 dias para o país começar a esboçar resultados econômicos favoráveis. Mas que o vencedor, mas que o presidente eleito tenha pulso firme e comece a trabalhar cedo. Então, em outras palavras, nós temos mais 6 meses de penúria, hein? E o que mais talvez reduza um pouquinho, mas eu jogo 6 meses de penúria. Que tudo dê certo, né? Vai até mais de 6 meses. Mas eu te diria assim, o que mais preocupa, o número de concordatas e... Vamos deixar para falar esse assunto depois, então? Continua aumentando. Continua Ao invés aumentando. de ter a recuperação... É um reflexo, é um espelho de como está a situação. Nós vamos falar sobre esta temática depois no programa Cidade Aberta, 2ª edição, porque ora finalizamos esta 1ª edição aqui pela TV Cidade Farroupilha. O Cineir vai ser nosso colega de bancada, estará conosco para a 2ª edição. A todos vocês que nos acompanharam, continuem aqui conosco na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. E até a próxima edição.